E olha, uma explosão de um botijão de gás assustou moradores do bairro 18 do Forte na noite desta sexta-feira. O fato aconteceu em um imóvel onde funcionava uma pequena fábrica de bolos e no andar de cima uma residência. Os estragos foram grandes, mas ninguém ficou gravemente ferido. A nossa repórter Aline Aragão esteve no local e conferiu os destroços. A gente está aqui na a Rua 5 de Julho, em frente à pracinha. Do outro lado ali tem o 28BC, né, o 28º Batalhão de Caçadores aqui de Sergipe. Muitos curiosos passam por aqui ainda para ver, porque o cenário é de destruição. Olha a situação, é impressionante imaginar que esse estabelecimento está desse jeito e ninguém saiu daqui gravemente ferido. Olha só a situação, como ficou o estabelecimento. Lá dentro só destruição, paredes no chão, concreto todo aí, uma bagunça geral. As portas voaram junto com a explosão, foram parar do outro lado da rua. A Defesa Civil esteve aqui, mostra ali, Sérgio, pra gente ver, ó, tá lá interditado, o prédio todo foi interditado. A família mora em cima, saiu do local, que é a proprietária aqui do prédio, né, a família que mora em cima. A parte de baixo estava alugada para um comércio, com uma loja onde vendia bolos, uma lanchonete. Sua irmã, como é que ela está hoje? Ontem ela foi levada para o hospital. Na hora da explosão ela foi arremessada para a rua, mas graças a Deus não teve ferimento nenhum. Ela está bem, os filhos também estão bem. O compromisso aí só foi a casa mesmo. Graças a Deus os danos materiais a gente trabalha e resolve. E o importante é que estamos todos com vida. Aqui era alugada para uma fábricazinha de bolo. Ligaram para a proprietária da fábrica, ela veio para fazer o desligamento do gás, mas não deu tempo. Antes dela chegar, aconteceu a explosão. Por misericórdia de Deus também, porque se ela chegasse e abrisse a porta, o acidente teria sido maior. Quem estava em casa achava que era um terremoto, porque diz que tremeu o chão, tremeu porta, tremeu janela, tremeu telhado. Um susto muito grande para os moradores aqui do 18 do Forte. Tem caco de vidro espalhado por toda a praça. Graças a Deus, ninguém saiu daqui ferido. Verdade, graças a Deus, essa explosão, lembrando que aconteceu ontem à noite. E a gente volta agora ao vivo falando sobre essa explosão com a nossa repórter Sara Medeiros, que está no local. Sara, é com você. Pois é, Tamires, como a Aline mostrou aqui, mais cedo quando ela esteve aqui, a população aqui, a vizinhança ficou toda assustada. Eu conversei com algumas pessoas agora há pouco que me falaram que muitas crianças, inclusive, tinham o hábito de ficar sentadas aqui, ó, na calçada, à noite, conversando. E por coincidência, graças a Deus, ontem elas decidiram jogar bola ali na quadra, quando tudo aconteceu. Ou seja, poderia ter sido uma tragédia muito grande. Graças a Deus foram apenas danos materiais, mas poderia ter ocorrido uma vítima. E ao fundo do prédio, a Aline também mostrou, né, que existia uma família que morava e essa parede caiu, inclusive caiu em cima da cama onde a mãe e as duas crianças dormiam. Graças a Deus, no momento que aconteceu, eles estavam na sala. Poderia também ter acontecido algo muito grave com essas pessoas que residiam no imóvel do fundo. A Defesa Civil Estadual esteve aqui ontem, né, no momento do ocorrido, fez a interdição do prédio. A Defesa Civil Municipal hoje também está aqui fazendo a conclusão desses trabalhos. A gente vai conversar com o Major Silvio, que é o coordenador da Defesa Civil Municipal. Vocês hoje também já vieram aqui avaliar a estrutura, tiraram fotos que a gente observou. O que vocês já puderam observar do que está acontecendo aqui? Pode haver um desabamento do prédio? Sim, boa tarde a todos. Existe o risco ainda de colapso parcial da estrutura, né? Nós temos um pilar bastante danificado que não está fazendo a sua função estrutural de sustentação do prédio, né? E a notificação que nós entregaremos hoje é justamente nesse sentido, de que o proprietário providencie rapidamente uma escora para exercer esse papel de sustentação da residência para que evite novos colapsos parciais. Vocês pediram, né, para evacuar a área, porque na parte superior o proprietário do imóvel, né, residia, então todos tiveram que sair. Exatamente, a evacuação é completa, é uma das exigências que nós iremos fazer no nosso termo de interdição, até que ele sane as patologias e elimine todos esses riscos de desabamento que ainda existem no prédio. Como existe esse risco de desabamento, Major, vocês vão fazer essa fiscalização, cobrar rigor para que o proprietário tome as medidas necessárias o mais urgente possível?
Exatamente. A nossa medida é que ele faça, e a nossa orientação é que ele faça isso de maneira imediata. E a responsabilidade, a partir do momento que a notificação entregue a ele, a responsabilidade é exclusivamente dele, do proprietário, a adotar todas as recomendações da Defesa Civil para evitar qualquer tipo de lesão corporal ou dano às pessoas que transitem pelo imóvel, pelas redondezas ou que adentrem na edificação. A gente percebe que ao fundo, né, tem um outro imóvel que a parede é bem colada e essa parede caiu em um dos cômodos dessa residência. Essa residência também está interditada? A família que ali residia também precisou sair, evacuar o imóvel? Nessa residência, nós fizemos a avaliação e vamos interditar parcialmente. Existe um trecho da residência que não apresenta nenhum tipo de risco de desabamento e nós vamos orientá-los a ficar apenas nessa área da residência. Vamos fazer o isolamento também com obstáculos físicos no local para que eles não transitem para o local onde ainda existe o risco, até que essas medidas que são recomendadas pela Defesa Civil sejam tomadas. Existe algum prazo que é dado ao proprietário do imóvel em casos como esse? A medida de interdição ela é imediata, ele está interditado a partir do momento que a gente entrega e só irá ser desinterditada assim que eles cumprirem todas as nossas recomendações, que consiste basicamente em eliminar todos os riscos que a edificação ainda apresenta. Agora, só para a gente concluir, para eu entender, a partir do momento que vocês entregam essas recomendações, que vocês fazem esse laudo, o proprietário do imóvel ele tem algum prazo para executar essas obras? Não tem prazo, porque a interdição, o fato dele querer desinterditar a edificação é interesse dele. Enquanto ele não fizer, a edificação vai continuar interditada. Se ele demorar 6 meses para fazer a recuperação, a edificação vai ficar interditada 6 meses. Se for um ano. Então, é interesse dele de cumprir as exigências para que a edificação deixe de estar interditada. É exclusivamente dele. Enquanto ele não fizer, a edificação permanece interditada. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Tamires, como eu disse, daqui a pouquinho a gente volta também conversando com o representante do Corpo de Bombeiros para falar sobre se vai haver uma investigação aqui, nesse caso específico, para apontar a causa do motivo, né, desse botijão de gás ter explodido e também para a gente falar sobre dicas de prevenção, né, para quem está em casa, como evitar problemas como esse que aqui aconteceu. Tamires. Muito obrigada, Sara Medeiros. Obrigada também ao coordenador da Defesa Civil. E como ela bem disse, ela volta ao vivo ainda nessa edição com o representante do Corpo de Bombeiros para trazer essa orientação para a população. Qual é a maneira correta de armazenar um botijão de gás? Como avaliar se esse botijão foi vendido com autorização da Agência Nacional de Petróleo? Todos esses detalhes ela vai trazer para a gente daqui a pouquinho ao vivo. E agora nós voltamos a chamar ao vivo a nossa repórter Sara Medeiros, que está no local da explosão de um botijão de gás que ocorreu ontem, essa explosão no bairro 18 do Forte, que assustou toda a população que mora na região. Ela volta ao vivo e traz para a gente orientações preventivas contra explosões. Sara Medeiros, é com você. É isso mesmo, Tamires. Nós estamos aqui agora com o capitão do Corpo de Bombeiros, o Luiz Jorge, que vai dar essas dicas, né, preciosas para quem está em casa para evitar acidentes como esse que ocorreu ontem à noite aqui. Capitão, muito boa tarde. É algo que realmente dá para se evitar. Com certeza. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar representando o Corpo de Bombeiros. Infelizmente, é numa situação trágica como essa, mas ainda bem que não teve vítima fatal. As escoriações que a vítima sofreu foram poucas, ainda bem, graças a Deus. Então, são acidentes que podem ser evitados. O botijão, primeiramente, o botijão de 13 quilos de GLP, que foi o caso aí, ele é bastante seguro. Ele tem uma válvula de segurança, tem um plug fusível, ou seja, ele se funde quando a temperatura do ambiente aumenta, extravasando, liberando todo o gás. Porque se não extravasasse, a pressão aumentaria, o recipiente, consequentemente, pela ação do calor, seria fragilizado, haveria uma explosão verdadeira do botijão. Mas nesse caso aí, o que ocorreu foi uma explosão ambiental. E uma das precauções é sempre verificar se o botijão está em bom estado, se a válvula de segurança está em bom estado, se esse plug fusível está em bom estado, e comprar em locais autorizados pelo Inmetro, pelas normas brasileiras, e devidamente regularizados.
Então, além dos cuidados com o botijão, tem que prestar atenção na mangueira. Não é qualquer mangueira. Se não seguir as prescrições da NBR 8613 da ABNT, que especifica o tempo de validade na mangueira, 5 anos, e essa própria NBR que eu acabei de citar, 8613, tem que vir específico. Essa é a mangueira de PVC básica, mas tem outras mais bem elaboradas, mais potentes, que são aquelas de trama de aço. Interno é mangueira de borracha e revestido por tramas de aço. Essa é bem segura. E em relação à mangueira ainda, evitar passar a mangueira por trás do botijão, porque o queimador, ele esquenta. A mangueira sendo de PVC ou de borracha, ela vai degradar o material, vai derreter e vai liberar o gás. Vai causar um vazamento de gás no ambiente, gerando uma possível atmosfera explosiva. E o GLP ele tem uma característica crucial para gerar explosão ambiental. Um pequeno vazamento, em torno de 1,8% ou 2% de concentração em relação ao ar presente, ele já gera uma atmosfera explosiva. Então, se entrar no ambiente com vazamento de gás, com cheiro característico, à base de enxofre, que eu já falei, abrir as janelas, tirar os calçados, não acender lâmpada, não abrir geladeira, não ligar nenhum equipamento eletroeletrônico. Por quê? No caso específico, se eu acendo uma lâmpada, se eu fecho ou abro o circuito, eu gero uma centelha. A centelha é a formação de um arco voltaico e essa centelha pode atingir até 4.000 graus Celsius. Dá para fundir até o aço carbono, até o ferro, até o aço. Imagine gerar uma explosão ambiental com um gás altamente inflamável, como é o GLP. Agora, existe uma informação, capitão, eu queria que o senhor confirmasse ou não para a gente, que foi dito aqui ontem por populares, eu queria que o senhor confirmasse, de que aqui funcionaria um comércio clandestino de venda de botijão de gás. Essa informação foi confirmada? Vocês encontraram, quando chegaram aqui para debelar as chamas, algum tipo de indício disso? Então, isso eu não posso afirmar no momento, até porque foram outras equipes que chegaram aqui ontem, as que estavam de serviço, e isso vai ser verificado posteriormente junto aos nossos registros lá na Diretoria de Atividades Técnicas, para ver se essa edificação estava regular. Tanto conosco, aí cabe os outros órgãos averiguarem a regularidade perante eles, mas com relação à regularidade junto ao Corpo de Bombeiros, isso ainda vai ser verificado e devidamente informado. Com relação à perícia, para identificar a causa, dessa explosão, fica também a cargo do Corpo de Bombeiros fazer esse trabalho? Então, de acordo com a Constituição Estadual, somos legitimados a fazer perícia, a realizar perícia em qualquer lugar que seja, no âmbito do Estado, mas para isso, quando não envolve prédio público, não envolve situações de comoção social, desastres generalizados, cabe ao solicitante requerer, junto ao setor de perícias que fica ali na Rua Siriri, no quartel central, a perícia. Paga uma taxa e a gente vem realizar a perícia. Essa solicitação, o senhor sabe informar se foi feita já pelo proprietário aqui do imóvel? Pelo que me consta, até agora não foi feita essa solicitação, mas assim que fizer, o local está isolado, foi isolado pela Defesa Civil, porque há risco estrutural, há perigo de queda de estrutura, e assim que for solicitado, a gente virá e periciará. Capitão, para funcionar um estabelecimento como esse, que foi o que tinha aqui, que era uma fabriqueta de bolos, de salgadinhos, tem que haver algum tipo de solicitação junto ao Corpo de Bombeiros? Tem que haver todo aquele projeto de combate a pânico e incêndio? Nesse estabelecimento específico, pela quantidade de gás, 13 quilos, e pelas condições, pela ocupação da edificação, ele entraria pelo processo simplificado, que é um processo altamente digital, baseado na boa-fé. São exigidas notas fiscais dos equipamentos, croquis, coisas básicas, não precisa de um projeto técnico. Se ele armazenar mais de 90 quilos de GLP, que é um dos critérios para se exigir o projeto técnico, classificando a edificação como alto risco, aí sim, ele precisa de um projeto técnico. Mas pelas condições previamente verificadas,
como se trata de botijão de 13 quilos, uma atividade, uma confeitaria, né? Fabricação de bolos, ele entraria pelo processo simplificado, que é disciplinado pela Instrução Técnica 42 do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Tudo isso, como o senhor mesmo disse, vai ser verificado, né? Se estavam dentro dessas normas. Vai ser devidamente averiguado, informado aos senhores e possivelmente notificado o proprietário caso ele não esteja regular com o Corpo de Bombeiros. Só para a gente reforçar, concluindo também essas explicações, sentir o cheiro de gás em casa, abrir as portas, deixar esse ar circular? Primeiro tirar todas as pessoas do ambiente, eliminar todas as fontes de ignição, se tiver vela acesa apague, não acender luz nem ligar, não ligar nenhum equipamento eletroeletrônico, não acender cigarro e evitar usar sapatos no ambiente, porque pode trazer alguma pedra e gerar alguma faísca que possa servir como fonte de ignição para a explosão ambiental, que por sinal é uma explosão diferente das outras, do uso de explosivos verdadeiros, como o TNT, por exemplo, que ela é provocada por gás, por poeiras, combustíveis inflamáveis, mas nesse caso foi o gás GLP. Ele é um asfixiante simples, ele afasta o oxigênio do ambiente e na concentração mínima que eu falei, 1,8%, algumas literaturas falam 2% em relação ao ar presente, ele já causa essa explosão. E como ocorre essa explosão? Vou usar o exemplo novamente da lâmpada. Ao acender a lâmpada, houve a centelha, há uma explosão instantânea, brusca e violenta do gás presente no ambiente, da névoa, dos vapores do gás presente no ambiente, e há uma expansão instantânea e também, igualmente, violenta do ar. Por isso que provoca esses efeitos. Porque uma explosão como essa, toda explosão tem efeitos característicos, que é esmagamento, deformação, projeção de material, e nesse caso aí, as ondas de choque ou a onda de pressão explosiva gerada pela expansão desses gases que queimam instantaneamente provocaram esses danos que quase colapsaram totalmente a estrutura. Capitão, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Tamires. Muito obrigada, Sara Medeiros. Obrigada também ao capitão do Corpo de Bombeiros pelos esclarecimentos. O jornalismo da TV Atalaia vai continuar acompanhando o resultado dessa perícia. E o importante é que essa ocorrência traz aí esse alerta de orientação para a população em relação à manutenção do botijão de gás, em relação também à importância de conferir o selo do Inmetro e também a autorização